Olá, tudo bem? Nova Friburgo completa exatamente 15 anos do maior fenômeno natural que se tem conhecimento, quando experimentamos na pele e na alma a maior tragédia climática que se abateu sobre esse país, deixando um rastro eterno de mortes, desaparecidos, extrema dor e interminável sofrimento. E desta forma, o programa Cidade Real iniciou na edição da semana passada uma temporada que é, vamos dizer assim, a prática do momento, com edições tratando desta questão. Na edição da segunda-feira passada, também conhecida como 12 de janeiro, apresentamos um compilado de matérias jornalísticas apresentados pelo jornalismo da TV Zoom, registrando imagens, entrevistas, depoimentos que vale você assistir novamente e se emocionar e valorizar a sua vida. Foi um momento de recuperarmos aquela situação que ainda tem reflexos neste momento e também por muito sempre. Caso você não tenha assistido, está disponível no YouTube, como também nas plataformas sociais da TV Zoom. Nesta edição, teremos a oportunidade de conversar com um sobrevivente, como todos nós somos depois daquela data, em que apresentará, sobretudo, a sua percepção, a sua avaliação, a sua lembrança, a sua retrospectiva daquela ocasião. Ou seja, faremos aqui um túnel no tempo, que é uma série também muito antiga da televisão americana, mostrando para você que a preocupação continua. Até porque sempre disse que residimos numa área de risco permanente. E aquele fenômeno natural poderá acontecer novamente. Não sabemos se na mesma intensidade e quando isto se repetirá. De toda forma, essa entrevista tem por finalidade também homenagear todos aqueles que sobreviveram àquela situação, em que o relato de quem participou, digamos, daquele trágico momento, são extremamente relevantes para que possamos entender aquele cenário e nos prepararmos para um futuro próximo. Até porque o ilustre convidado detém também conhecimento técnico deste cenário que envolve fenômenos naturais, lembrando-se inclusive de outras ocasiões que aconteceram em Nova Friburgo especialmente. Portanto, vale você assistir, vale você, sobretudo, formar a sua opinião e se emocionar. Tenho certeza, caríssimo telespectador e telespectadora, que você estará tendo a oportunidade de participar desta edição, mesmo que remotamente, caso tenha tido, digamos, o trauma de participar de toda aquela situação com as suas inevitáveis consequências, em que, repito, deixou um rastro eterno de mortes, desaparecidos, extrema dor
e interminável sofrimento. Aqui, Zuri Maurer, sobrevivente da tragédia climática de 2011, na edição de número 930 do programa Cidade Real, neste dia 19 de janeiro de 2026. Somos mais do que uma empresa de transporte. Somos parte da história da cidade. Com um olhar para o passado, reinventamos o futuro, reforçando laços e gerando a sensação única de pertencimento à Nova Friburgo. Juntos, construímos o caminho de volta às raízes e resgatamos nossa identidade visual original. Somos FAON, Nova Friburgo, desde 1950. Você que é MEI, microempreendedor individual, já deu o primeiro passo para sua independência. Agora, a Cianf quer te ajudar a crescer. Aqui você tem o nosso apoio desde a abertura e em todas as etapas. São muitos serviços disponíveis para você. Emissão de boleto DAS, emissão de nota fiscal, desconto em plano de saúde, consultoria jurídica e contábil e muitos outros. Procure a Cianf e saiba mais. A Cianf, a casa do MEI. Fernando, cadê você? Onde é que eu tô? Moça, desculpa aí, você morreu, velho. Como assim? Eu acabei de casar. Ô, Fernando, cadê você? O Fernando, ele bebeu e dirigiu. Claro, nosso casamento. Fernando, cadê você? O Fernando sobreviveu. Ela vai morrer daqui uns anos, de culpa. Se beber, não dirija. Viva o trânsito com educação e respeito. Senhoras telespectadoras, senhores telespectadores, o quadro Opinião junta-se a toda a equipe da TV Zoom para pensar a uma distância de 15 anos sobre aquela grande catástrofe que se abateu sobre Friburgo. E eu vou pontuar um aspecto, começando com uma pequena história que elucida tudo o que pretendo passar para vocês. Eu estava na portaria do Colégio Anchieta, lá pela década de 80, e parou um carro do Corpo de Bombeiros. Desceram 2 oficiais e me perguntaram quando que nós poderíamos apresentar a nossa profissão para os alunos do 3º ano do ensino médio. Eu respondi imediatamente: agora, vamos subir, vamos conversar com 164 alunos. E estes 2 oficiais subiram, passaram por 3 turmas do ensino médio e apresentaram a profissão de bombeiro. Como que o bombeiro se forma? O que o bombeiro faz? Quais os benefícios para a sociedade? Qual a necessidade que a sociedade tem em relação a este profissional? Pois bem, dentre 164 alunos, havia um lá chamado Roberto. E este Roberto resolveu concluir o ensino médio,
fazer as provas e ingressar no Corpo de Bombeiros. E aí ele fez a sua carreira no Corpo de Bombeiros. Prestou inúmeros serviços ao Estado do Rio de Janeiro, que lhe é muito grato por tudo o que ele fez, por tudo o que ele organizou, pelo comando que ele exerceu, pela Secretaria de Estado que ele ocupou. Trata-se de Roberto Robadey, Coronel Roberto Robadey, que todos nós conhecemos, todos nós aplaudimos, e é uma figura que eu homenageio neste momento, apesar de já estar na reserva remunerada do Corpo de Bombeiros, pelo que ele fez pelo Estado do Rio. E relembrando aqui tudo o que os bombeiros fizeram lá em 2011, no início do ano, em benefício da população friburguense. Não importa a quantidade, importa a qualidade. 2 oficiais conversaram com 164 alunos. Todos poderiam ter ido para os bombeiros, mas um aderiu à ideia e foi, e fez a grande diferença que nós agora comemoramos. Parabéns, Roberto Robadey, coronel da reserva do Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro. O quadro Opinião, conforme você já sabe, tem a autoria intelectual do professor, escritor, conferencista e doutor em educação Hamilton Werneck, que aqui semanalmente desfila o seu talento, lhe oferecendo reflexões bastante oportunas, como esta que acabamos de assistir. E também acompanho, eterno mestre, a sua reverência ao coronel Roberto Robadey, que estará aqui conosco na edição do dia 2 de fevereiro, também prestando esclarecimentos e agregando conteúdo à temática que estamos tratando. Gratidão, meu eterno mestre. Isto posto, queremos anunciar efusivamente e agradecer o carinho, a deferência do ilustre e fraterno amigo Eric Sinigali, que aqui comparece para também se envolver e compartilhar da sua vivência naquela ocasião. Seja muito bem-vindo. A direção da TV e a nossa produção agradece a sua presença. Eu que agradeço a oportunidade, né, Zuri? A gente veio conversar aqui sobre um tema que há 15 anos impacta diretamente a nossa vida, a vida dos nossos filhos, né? E, de uma certa forma, está representando aqueles que sobreviveram, que estiveram dentro do olho do furacão e sobreviveram e continuam aí batalhando como sobrevivente dentro do nosso município, né? Sem dúvida. E aí, caro amigo, já começo a lhe indagar acerca da sua memória há 15 anos passados, ou seja, nesse período de 11 e 12 de janeiro, o que aconteceu naquele momento? Quais são as suas lembranças daquele fatídico dia? Bem, Zuri, o momento em si, tudo muito confuso, muito conturbado. Acho que é a visão de todo mundo, sem saber o que realmente estava acontecendo. Uma chuva muito forte, toda essa situação, né? Mas à medida que o tempo passa, que a gente começa a analisar as coisas, olharem a coisa com uma ótica
um pouco mais fria, eu gostaria de retornar pelo menos uma semana atrás. E você vai retornar, eu vou pedir a você que fique de frente para a nossa bancada, isso, para um melhor enquadramento das câmeras. Prossiga. Eu me lembro que na tarde, no dia, 2 dias antes da tragédia, nós estávamos com um quadro de chuvas intensas dentro da nossa cidade. Eram chuvas ali, não no mesmo volume da tragédia, mas um volume um pouco fora do normal, vamos dizer assim. E eu me lembro que essa chuva, ela estava uma chuva espaçada, porém no retorno dela, principalmente no que diz a questão de bueiros e tal, dependendo de algumas regiões, nós já estávamos com uma saturação que essa água ela não descia. Nós tínhamos ali um acumulado de chuvas que até aquele momento, até a noite de 11 de janeiro para 12 de janeiro, esse acumulado meio que não fazia muita importância para o cidadão comum. Então, assim, nós tivemos alguns sinais que poderia acontecer algo diferente dentro do nosso município e, de alguma forma, talvez não tenhamos tido sabedoria suficiente naquele momento, talvez por não ter passado por isso ainda, e identificar alguns pontos que poderiam ali ser mais fragilizados, né? E talvez ter um senso de responsabilidade maior, ou um senso de realidade maior, que a coisa poderia se tornar ali tão grave como se tornou, como foi aquela noite. Ou seja, havia sintomas de que algo muito diferente do que acontece, especialmente nos meses de chuvas intensas, poderia acontecer. Mas conforme você muito bem avaliou, não tivemos a sabedoria necessária para entender esses sintomas. E aí fomos apanhados totalmente de surpresa. Aconteceu, né, o que aconteceu, aquela chuva intensa, água de rio subindo, morro dissolvendo em alguns pontos, casas caindo, todo mundo no escuro, sem saber o que realmente estava acontecendo, né? Passamos aquele momento da chuva. Amanhece o outro dia. Um dia que custou amanhecer, que os pássaros não cantaram. Perfeito. Né? E começaram as informações chegarem de formas desencontradas, outras de formas corretas. Tivemos aqueles que foram agraciados por nada ter acontecido, que acordaram de forma normal, colocaram só a roupa debaixo do braço para poder ir trabalhar e só se deram conta do que havia acontecido quando colocaram o pé na rua ou a caminho do seu trabalho. Então, assim, foram situações distintas. Amanheceu aquele dia, população totalmente perdida, sem saber o que ia fazer. Desorientada, sem acesso. Você não tinha acesso, você não tinha para onde passar. Quem estava em Conselheiro ficou preso em Conselheiro, quem estava no Córrego Dantas ficou preso no Córrego Dantas. População de Campo do Coelho, da mesma forma, isolada, até por uma questão de distância, até um pouco mais penalizada no momento posterior à questão de chegada de recursos e socorro. Então, assim, naquele primeiro momento, a população que sobreviveu pôde contar com ela, não por uma falha de órgãos, nada disso naquele momento. Mas não esperávamos o produto final daquela chuva intensa na noite anterior. E de que forma você foi impactado?
Evidentemente que eu conheço os detalhes, mas eu quero que você compartilhe com quem nos está assistindo nesse momento. Tenho certeza que foram momentos de extremo sofrimento, com perdas inclusive familiares, mas você, sempre muito engajado na comunidade, participou ativamente da operação, digamos, Rescaldo. Como você foi atingido mentalmente naquela ocasião? Bem, Zuri, vamos lá. Mentalmente eu fiquei destruído. Na verdade, assim, eu saí abraçando as pessoas, mas quem precisava de um abraço ali naquele momento era eu. Até desabar, né? A minha situação específica, a rua João Rodrigues Pinto, em Conselheiro Paulino, loteamento Santo Inês, que depois ficou, após a tragédia, ficou conhecido como Tauru. Naquela rua ali, quando nós pegamos e vamos fazer o cálculo de área por metros quadrados atingida, residência destruídas e número de mortos, ela se caracteriza como a região em qual a tragédia mais afetou o nosso município. Região que mais foi afetada pela tragédia. A tragédia, colocando como parâmetro esses 3 itens: área em metros quadrados, número de residências perdidas, de bens materiais perdidos, e o mais, por último, mas não menos importante, o que é mais importante, a quantidade de vidas perdidas ali naquela área tão pequena em metros quadrados. Aquilo dali foi o primeiro impacto. É uma região que eu passei a minha infância, passei minha adolescência e moro ali, não nessa mesma rua, mas moro ali até hoje, né? Uma rua depois. Em todas as enchentes, chuvas fortes que nós tivemos no município, a de 96, a de 2007, entre outras, eu nunca vi de onde desceu rolar uma pedra, cair uma árvore. Então, assim, foi uma surpresa para todos os moradores ali. Só sobreviveu realmente, assim, quem teria que ter sobrevivido, porque foram 42 mortes no intervalo, assim, muito pequeno em metros quadrados, né? Passado esse primeiro momento, fizemos uma conta rápida, quem está sumido e tal, caiu casa, soma daqui, soma dali, 25 casas destruídas, 25, 26 casas destruídas, 42 mortos. Como vamos começar a procurar essas pessoas? Com quem que a gente pode contar? E começou a própria população a procurar. Alguns estavam um pouco mais à flor da terra, então não houve tanta dificuldade, mas os últimos 2 corpos ali naquela rua foram retirados 11 dias depois. Dia 22 de janeiro de 2011 é que foram retirados ali os 2 últimos corpos, né? E foi uma coisa assim difícil de se ver, um pouco difícil de lembrar, porque a violência, a brutalidade daquele momento, a gente olha assim... Brutalidade é o melhor termo. A gente olha assim, às vezes, notícias no jornal, né? A gente olha coisas acontecendo fora do nosso país, às vezes fora da nossa área de alcance, até mesmo dentro do nosso país, mas até então, em 2011, não havia acontecido ainda dentro do território nacional uma chuva de tal proporção, com um número de vítimas tão grande. Eu me lembro que em 1979, eu tinha 5, 6 anos de idade, mas eu me lembro da enchente de 79, que algumas pessoas falam em 60 mortos, outros em 69 mortos, mas nós estamos falando lá de 1979, aí são 4 décadas já, sabe? E aconteceu,
talvez as pessoas... Tivemos a enchente de 96, tivemos a de 2007, que foram assim de um pouco de volume maior, e outras no meio desse caminho. Mas em nenhum momento, acho que na história dessa cidade, nós poderíamos pensar em algo como foi 2011. Ali ficou a lição. E você me perguntou, né, sobre a minha relação com isso. Tem uma coisa que é muito estranha, que só quem vive sabe. Você passa por uma enchente, você sai de uma barreira como sobrevivente, mas quando isso tudo passa, interessante é que você perde seus pontos de referência. Quando a tua casa cai, quando a rua que você foi criado é destruída, é algo assim... Só quem vive que sabe o que é isso. Mas você perder ponto de referência é algo muito ruim. Porque quem não perdeu talvez não deu valor. Porque assim, o que eu estou querendo dizer com isso? Eu morei numa casa da extinta Vila Arpe até 79. E depois a casa que eu morei até o ano de 2000 caiu em 2011. Perdi. Eu não tenho uma referência para levar um filho meu para falar, ó, eu morei aqui eu fui criado, aqui era isso, era aquilo. Então, assim, nós vamos perdendo essas referências e faz parte da vida do cidadão comum. Isso aí é algo que talvez quem não passou por isso não dê tanta importância, mas para quem passou eu vejo aí total relevância. Ilustrando o que você está dizendo, caro amigo, segundo dados da Secretaria de Estado da Defesa Civil, ocorreram mais de 900 mortes nos 7 municípios que foram atingidos. Nova Friburgo e mais 6 municípios ao redor. E também mais de 100 desaparecidos. Entretanto, em Nova Friburgo, esses valores correspondem à metade dessa estatística. Ou seja, mais de 450 mortos e mais de 50 desaparecidos somente em Nova Friburgo. Agora, companheiro, avançando na linha do tempo, por onde começa a reconstrução? Evidentemente que sabemos que a região hoje está recuperada através de um trabalho de intervenção do governo do estado naquela área. E para aqueles que não sabem onde exatamente fica esse bairro, a referência, seguindo aqui o exemplo do companheiro Eric, é que é justamente aquela encosta que fica em frente do outro lado do rio, na Ambev, que nesse momento agradece o comercial 0800, embora não precise. Mas você estando de costas para a Ambev e olhando na sua direção acima, você vai observar uma encosta bastante significativa, totalmente recuperada, onde ali ocorreram essas mortes e essas perdas materiais que o companheiro Eric está relatando. Isto posto, amigo, por onde começa a reconstrução? Obviamente, passando-se pelo período de sofrimento, de sepultamento dos mortos, da operação de resgate mínimo, e aí a adrenalina baixa o seu nível. E por onde se começa? Zuri, que eu vou falar que é um polêmico e um pouco triste. Mas assim, a reconstrução para mim ela começou acho que 2 dias depois, para mim. Porque infelizmente dentro daquele cenário todo nós já começamos a visualizar parlamentares fazendo palanque na dor dos outros. Isso aí, infelizmente, aconteceu. Exatamente. É uma coisa, não estou aqui citando nomes, estou citando atitudes. E é algo que nos entristece muito, porque
uma pessoa que ela está dentro de um cargo público, seja ele qual for, se ele não gostar de gente, ele nem deveria pleitear tal cargo. Exatamente. Começa por aí. Começa por aí. Então, assim, no segundo dia ali, terceiro dia, o cara fez um palanque lá, rapaz, a gente precisando de uma máquina, o cara fez um palanque, mas naquele momento de adrenalina ali, eu não tive essa percepção. Depois, parando para analisar, falei, opa, calma aí, a gente vai ter que se organizar, enquanto aqui uma associação de moradores, e nós vamos ter que, de alguma forma, mexer nesse cenário. A obra ali, ela seria a 32ª elencada pelo governo do estado. Através de organização, mobilização, essa obra veio para terceiro. Mas aí eu tenho que abrir um parêntese aqui, porque eu acho que a gente tem que dar honra a quem nos honra. Naqueles primeiros dias de tragédia, toda a imprensa nacional estava dentro do município. Aquela coisa, o pessoal querendo saber quantas pessoas mortas, o que tinha acontecido. Quando se tirou o último corpo e a coisa esfriou, ficaram só as emissoras locais. E dentro desse aspecto, eu tenho uma dívida de gratidão muito grande com a TV Zoom, com o jornalismo dessa casa, porque todas as vezes que nós precisamos, no pós-tragédia, depois de 2011, o jornalismo da TV Zoom estava ali presente, atendendo uma demanda local. Então, assim, fica aqui o meu registro de gratidão, de reconhecimento a uma emissora local que talvez, se ela nem existisse, talvez a história de reconstrução dessa cidade seria outra, porque nós não teríamos a quem recorrer para dar visibilidade à nossa dor, à nossa angústia e à nossa esperança. Então esse canal, a TV Zoom, aqui na tua presença, estendo esse convite a toda a direção da empresa. Na época, eu não posso deixar de citar, na época a chefe de jornalismo da casa era a Isabela. A Isabela sempre nos atendeu de forma cordial, solícita, sempre foi uma amiga da população friburguense, assim como a TV ainda é. Então fica aqui o nosso agradecimento. Eric, evidentemente que quero nesse momento representar a emissora agradecendo, sensibilizado as suas generosas palavras de reconhecimento à emissora, que se caracteriza por uma programação 100% local, privilegiando e priorizando, sobretudo, os anseios da comunidade numa proposta de um jornalismo ético. E sendo assim, a emissora não poderia se omitir diante deste gravíssimo fenômeno natural que aconteceu em Nova Friburgo. Entendo que gratidão, amigo, é o mais nobre dos sentimentos, que incorpora todos os demais. E a sua gratidão certamente ficará registrado no acervo da TV Zoom por esse seu depoimento extremamente solidário, franco e honesto. Agradecemos, sensibilizados, a sua mensagem de comprometimento com um jornalismo e uma imprensa que trabalha de maneira correta, honesta e justa. Continuem contando conosco. Isto posto, amigo, fechando o parênteses, prossiga. Então, aí nós começamos aquela história toda, né? A obra, ela ali na comunidade, ela seria a 32ª, veio para a terceira obra, pelo menos dentro do cronograma do Estado. De prioridades. De prioridades. Mas entre ela se tornar a terceira obra e o início de realização dela ainda levou um tempo. Nesse meio tempo, aí assim, eu falei aqui sobre eu não queria entrar nessa esfera, mas vou ter que entrar, cara. Por favor. Eu não queria entrar, mas vou ter que entrar. Naquele momento de desespero, cara, pô, eu
peguei cartas de pedido de socorro, peguei um ônibus, fui para a Alerj, documentei um pedido de socorro dentro de cada gabinete de deputado à época. Nenhum respondeu, cara. Nenhum respondeu. É uma vergonha. Então, isso nos envergonha. Não, demais. Nenhum deputado na época, do ano de 2011/2012, que ainda, né, estavam ali nos seus mandatos. Nesse mandato. Não nos respondeu. Que insensibilidade. Né? Aí nós tivemos aí toda aquela situação no qual a então presidente Dilma Rousseff determinou que o Pezão tomasse conta do município, especificamente, né, para que se começasse a agilizar algumas obras. Dentro de toda a dificuldade, algumas coisas foram acontecendo. Houve muitas paradas dentro do processo, né? Mas aí também agora fica o meu puxão de orelha ao governo municipal e a toda a Câmara de Vereadores. Porque hoje nós temos na comunidade calhas pluviométricas que ligam para ajudar na drenagem da água. Desde a obra pronta, o município não se fez presente na manutenção. E quando eu falo manutenção, é uma roçada, uma limpeza. Não é porque a obra é do Estado que o município não pode zelar por aquilo que é um bem comum do cidadão. Pelo contrário. Então, assim, fica aí o puxãozinho de orelha, vamos... Alerta. Um alertazinho, vamos colocar as secretarias aí onde ela é de responsabilidade dela uma vez por ano. Se precisar de ajuda da população, a gente está aí para ajudar, até mesmo porque quem tem feito a limpeza é a gente, né? Mas fica esse alertazinho aí, esse pequeno detalhe, né? E as dificuldades que são impostas por uma questão normativa, uma questão de lei, até mesmo de legislação. Porque hoje nós temos áreas que foram reconstruídas, áreas que foram recuperadas. Foram feitas obras, os taludes foram acertados, mas você tem alguns pontos da cidade, dentro dessas obras que foram feitas, eucaliptos crescendo que você não pode fazer o corte. Só que ele potencializa uma nova tragédia onde aconteceu anteriormente. Então não é simplesmente entregar uma obra e depois abandonar, falar que foi feito. A gente tem que manter. Se não tem condições de manter, crie pelo menos artifícios legais, brechas na lei, para que essas áreas possam sofrer um período constante ali de manutenção, para que a população não volte a sofrer. Assim, uma coisa que me chamou a atenção nesse último ano, eu gostei, apesar de achar que tem que ter alguns acertos, foi essa situação da limpeza dos rios. O programa Limpa Rio, sem dúvida, que é de competência do governo estadual, da Secretaria do Ambiente, né, por parte do INE, do secretário Bernardo Rossi, que tem feito aí, pelo menos houve uma iniciativa, um início da limpeza dos rios. Isso nos conforta na questão de enchente, porque nós temos também que dividir o seguinte: uma coisa é a enchente. O problema da enchente, ele tem sido resolvido. A canalização do Rio Bengalas nos ajudou muito. Fundamental. Aqui a gente tem que agradecer a quem nos fez o bem, apesar de ser dinheiro público, mas houve a iniciativa dos últimos anos, por parte dos dois últimos governos do Estado, que nos entregaram essa obra aí de grande relevância para o município. Como tem sido feito agora dentro do governo Cláudio Castro, a situação ali do córrego Dantas, ligando o Rio Bengalas, lá em frente, lá mais ou menos perto do Friburgo Futebol Clube. Exatamente. Então, assim, são obras de relevância que a gente tem que deixar o nosso agradecimento.
Mas uma coisa que a população não pode esquecer, que principalmente o governo não pode esquecer, é o seguinte: uma coisa é o volume de água de enchente, outra coisa é as encostas descendo. Então nós temos que estar atento a isso e fazer a cobrança que é pertinente. Semana passada, eu acho uma boa notícia para a cidade, eu acho uma excelente notícia na verdade. O governo municipal ele fez um evento público para lançamento da pedra fundamental da barreira Sabo. Não vou entrar aqui em detalhes, mas é uma obra que acredito que virá alguém aqui conversar sobre essa obra, mas é uma obra assim com tecnologia em parceria com o Japão, uma obra de grande relevância para o município, acredito que seja, e vai ser de grande melhoria, de grande contribuição, principalmente para o pessoal daquela região de Duas Pedras. Porque assim, enquanto cidadão friburguense, eu não posso pensar só em Conselheiro. Eu tenho que entender todo esse conjunto funcionando de forma harmônica para que nós não venhamos mais ter que nos deslocar de um ponto A para um ponto B para tirar mais gente debaixo da terra. Exatamente, amigo. Estamos encerrando esse bloco e quero fazer 2 comentários. Primeiro, agradecendo também a então presidente da República à época, Dilma Rousseff, sem entrar nos méritos ideológicos, porque não cabe nesta pauta, se não fosse a presença da senhora presidente naquela época em Nova Friburgo, estaríamos pisando em lama até hoje, uma vez que ela mobilizou toda a estrutura federal e estadual para que aqui estivessem e tratasse da questão num primeiro momento, no auge da crise. Também quero comentar uma convicção que tenho. Uma vez que residimos numa área de risco permanente, os deslizamentos de encostas continuarão acontecendo. As perdas materiais da mesma forma. As inundações e enchentes igualmente. Entretanto, não precisamos ter pessoas mortas. Temos que controlar e conviver com este cenário. Depois do intervalo, traçaremos aqui algumas observações, análises, expectativas para o nosso futuro. Não saia daqui, afaste-se da tela do seu celular. Você que é MEI, microempreendedor individual, já deu o primeiro passo para a sua independência. Agora, a Cianf quer te ajudar a crescer. Aqui você tem o nosso apoio desde a abertura e em todas as etapas. São muitos serviços disponíveis para você. Emissão de boleto DAS, emissão de nota fiscal, desconto em plano de saúde, consultoria jurídica e contábil e muitos outros. Procure a Cianf e saiba mais. A Cianf, a casa do MEI. Somos mais do que uma empresa de transporte. Somos parte da história da cidade. Com um olhar para o passado, reinventamos o futuro, reforçando laços e gerando a sensação única de pertencimento à Nova Friburgo. Juntos, construímos o caminho de volta às raízes e resgatamos nossa identidade visual original. Somos FAOL, Nova Friburgo, desde 1950. Nossa, que pesadelo. Dormindo no volante? Não é pesadelo, não. Você morreu, mano. Peraí, eu tenho frete pra entregar, meus filhos pra criar. Fala isso pra elas. Você pegou no acostamento.
Respeite os limites de velocidade. Viva o trânsito com educação e respeito. Tragédias naturais não provocam apenas medo. Elas produzem algo mais profundo, angústia. Porque o medo ele tem um objeto, a angústia não. Ela aparece quando aquilo que parecia garantido deixa de existir. Na psicanálise, a angústia surge quando o sujeito se confronta com o desamparo. A sensação de que não há quem sustente, proteja ou garanta proteção. Diante de uma tragédia, a natureza mostra que não negocia, não escuta pedidos e não respeita planejamentos. Isso desmonta a nossa fantasia de controle. E é comum ouvir, depois de uma catástrofe, agora eu estou com medo de tudo. E não é exagero. A tragédia rompe a ideia de previsibilidade. O mundo deixa de ser um espaço confiável. E a angústia, ela nasce exatamente aí. Quando o sujeito percebe que nada assegura que isso não vai acontecer de novo. Por isso, muitas pessoas ficam irritadas, hipervigilantes, não conseguem dormir. Obviamente que isso não é fraqueza, é o corpo tentando lidar com essa sensação de desamparo. Porque quando a palavra falha, o corpo fala. A psicanálise não promete segurança, ela não devolve garantias, mas oferece algo fundamental, um espaço onde a angústia pode ser nomeada, sem ser negada ou ser atropelada, apressada. Falar não elimina o desamparo, mas permite que o sujeito não fique sozinho com ele. As tragédias naturais revelam algo que a gente prefere esquecer. Nós não somos tão protegidos quanto imaginamos. Reconhecer isso dói, mas também é o início de um possível cuidado para com a saúde mental. Psicanalista Gerson Schwartz, agora das terras alencarinas, Fortaleza, para o programa Cidade Real. O quadro Saúde Mental tem a autoria intelectual do balsâmico psicanalista Gerson Schwartz, que continua também desfilando todo o seu talento no quadro em que apresenta oportunas e sábias reflexões sobre o tema que estamos tratando. Até porque você também sabe que aquilo que a mente não trata, o corpo transforma em doença. Gratidão, fraterno amigo, irmão Gerson, que se encontra na capital cearense em novo ciclo de vida, quem estimamos sucesso, pleno êxito e conquistas, mas mantendo o seu compromisso com o programa Cidade Real, o que nos envaidece, nos gratifica, nos recompensa e, sobretudo, nos compromete. Caríssimo companheiro Eric, estamos nos estertores do tempo, eu gosto muito desse termo, e a pergunta que não quer se calar:
O que aconteceu há 15 anos atrás pode se repetir novamente? Acho que a pergunta é quando não se vai. Muito bom. Né? Se nós pegarmos fatores como redundância, o que o atual modelo climático, até da própria região, tem apresentado, apesar de não ser um profissional da área, não ser um meteorologista, mas se nós pararmos para analisar, de 2011 para cá, nós não tivemos uma chuva, vamos dizer assim, com relevância, um índice de precipitação alto dentro do nosso centro urbano. Se não me falha a memória, 3 anos atrás se repetiu em Petrópolis, apesar de ter sido ali um ponto específico, mas mostrou. Repetindo, não sou especialista em tempo, mas o modelo, isso é consulta pública na internet, qual tem sido o novo modelo? O índice de precipitação anual, ele tem basicamente sido o mesmo, porém com um espaçamento menor. Então, se você tem dentro um espaçamento menor, existe uma tendência que você tenha períodos mais curtos, mas com chuvas mais fortes. Existe sim este modelo. Não é para apavorar ninguém, não estamos dizendo aqui que vai ter de novo, que vai ser amanhã, que vai ser depois, mas dentro do modelo, esse novo modelo climático planetário, dentro desse novo modelo de precipitação planetária, nós já passamos pelo evento uma vez. Então a chance que aconteça, o raio ele cai sim 2 vezes no mesmo lugar. Sem dúvida. Ele cai. Mas não é para apavorar ninguém. Ganhamos uma certa experiência. Entendo que as pessoas elas têm que se organizarem. Elas têm que, quem sentir que está próximo de uma área de risco, se a sua comunidade está próxima de uma área de risco, faz barulho, apresenta documentos a quem é de direito em resolver o seu problema. Não é fácil, não vai, em momento nenhum, isso vai ser fácil, mas buscando a solução, ela aparece. E tem uma coisa assim, né, que eu sempre gosto de falar sobre o que aconteceu, sobre a tragédia, sobre o evento climático. Nós tivemos muitas perdas, muita gente morreu. Mas o milagre que aconteceu dentro dessa cidade foi maior do que a tragédia. Porque a quantidade... Perfeito, amigo. A quantidade de sobreviventes. Quando você... vamos pegar ali o exemplo da minha rua. Morreram 40 pessoas, mas sobreviveram mais de 400. Né? Todo local atingido. Tivemos perdas, mas nós também tivemos muita gente sobrevivendo. Então, apesar de tudo, a mão de Deus esteve sobre essa cidade. Sem dúvida, sem dúvida. Eu creio que a mão de Deus continua sobre essa cidade e cabe a Ele nos proteger. É a minha forma de enxergar tudo isso que aconteceu aqui dentro do nosso município. E cabe a cada cidadão avaliar a área que mora. Cabe a cada cidadão... Essa sua recomendação é importantíssima. Colaborar. Como que você colabora? Você colabora não jogando lixo no chão, cara. Muito bom. Quem mora em encosta... Nós temos uma encosta ali no Jardilândia. Eu não me lembro se aquela barreira desceu em 96 ou 2007. Mas no ano de 2018, 2019, em questões laborais, eu tive que ir no alto desse local. Não foi feita nenhuma intervenção por nenhum poder, seja no poder municipal, estadual ou federal. A mata cresceu, disfarçou aquilo ali. Encobriu. Mas a população local está fazendo ali onde desceu
de lixeira. Resto de guarda-roupa, resto de cama, sofá. Então aqui, calma aí, nós temos também que fazer a nossa parte, né? Então, acho que cabe a cada um, seja um vigilante da sua área, da onde você habita. Exatamente. Seja um vigilante, seja um monitor voluntário, monitore o que está acontecendo, acompanhe, choveu, dá uma olhada, mesmo que não tenha chovido muito, você sentiu que alguma árvore tende a se inclinar, você sentiu movimentação em algum poste elétrico. Perfeito, isso amigo. Tudo são pequenos sinais. Perfeito. Que pode fazer com que, de forma antecipada, aconteça alguma intervenção por parte do poder público para que, numa possível situação de emergência, de chuvas fortes, como foi em 2011, nós consigamos salvar o maior número de vidas possíveis. Perfeito. Amigo, foi uma bela conversa. Nós que somos sobreviventes da maior tragédia climática que se abateu sobre o país, conforme consta na nossa tela, o fenômeno que mudou a nossa história. Existe uma nova Friburgo, ou existiu antes da tragédia, AT, e uma nova Friburgo depois da tragédia, DT. E esta realidade é que temos que conviver e controlar. Quero agradecer muitíssimo a sua presença. Fizemos contato por telefone e de imediato eu já percebi a relevância e a importância da sua participação nesta temporada como testemunha ocular, conforme se referiu o jornalismo antigo, daquela trágica e cruel situação. Foi muito bom tê-lo conosco, você contribuiu significativamente com bastante conteúdo, especialmente para a nossa expressiva e maciça audiência que nos acompanha com muita atenção e, sobretudo, com a oportunidade de aprender contigo também. Companheiro Zuri, eu que tenho que agradecer esse convite, né, cara? Assim, aí mostra mais uma vez a sua sensibilidade e a sensibilidade da TV em chamar um cidadão comum para um programa de tão relevância como é, né, o Cidade Real. Mostra que, sendo repetitivo, mas a sensibilidade. Quem sou eu na fila do pão para poder representar vítimas de uma coisa que repercutiu no mundo inteiro? Você está no início da fila, bicho. Entendeu? Então, assim, eu te agradeço imensamente. Deixar aqui uma palavra de esperança para cada sobrevivente dessa tragédia de 2011. Né? Hoje, nós, assim, temos órfãos. Né? Engraçado, assim, sendo breve, que o tempo está encerrando. Mas quando um filho perde um pai, né? A gente chama ele de órfão. Agora, quando um pai perde um filho, acho que não tem nenhum nome certo na literatura, na gramática e tal, para poder chamar. Então, assim, as pessoas, elas reconstruíram com aquilo que ela tinha de melhor. Então, assim, parabéns a toda a população friburguense, parabéns a cada vítima daquela tragédia, a cada cidadão que teve ali no olho do furacão e que continua trabalhando, tocando sua vida, criando sua família. São pessoas como nós, aí eu estou me incluindo dentro dessa situação, que toca esse município para frente, que toca esse estado para frente e toca esse país para frente. Sem dúvida, amigo, belíssima reflexão, belíssima análise conclusiva, e quero aproveitar também esta oportunidade para fazer 2 brevíssimos registros. Inicialmente, que exatamente nesta data, em 19 de janeiro de 2003, eu estava iniciando a minha trajetória na área da comunicação nesta emissora, apresentando
o programa Hora Técnica, que produzi, dirigi e apresentei durante 5 anos. Portanto, hoje é uma data significativa para mim, entendendo que a comunicação, quando tem o compromisso com a ética e com a verdade, faz muita diferença. Até porque lhe oferece dados, fontes e informações de utilidade pública que lhe permitem formar a sua própria opinião. E também quero novamente e sempre registrar a presença in memoriam da minha falecida mãe, Dona Célia, que exatamente nesta data completa 30 anos de falecimento. Dona Célia, que continua presente na minha vida, me acompanhando, me protegendo, me abençoando e, sobretudo, me inspirando. Que assim seja. Gratidão eterna, minha inesquecível mãe. Fique bem, cuide-se bem e até a próxima edição.